Meu nome é Joaquim, tenho 74 anos. Minha esposa Maria tem 72. A gente morou a vida inteira em Resende, Rio de Janeiro, numa casinha simples no bairro Campos Elíseos. Trabalhei 45 anos como mecânico de caminhão. Ela trabalhou 30 anos como cozinheira de escola. A gente nunca teve muito, mas também nunca passou necessidade. Criamos nossos 3 filhos com honestidade e trabalho. O Júnior, a Patrícia e o Marcelo. Foram nossa vida inteira. Cada centavo que a gente ganhava era para os meninos. Quando o Júnior nasceu, eu trabalhava dia e noite. Fazia hora extra, pegava serviço nos fins de semana. Queria dar o melhor para ele. A Maria cozinhava na escola de dia e fazia salgado para vender à noite. A gente se matava de trabalhar, mas via sentido nisso tudo. Os 3 estudaram em escola pública, mas a gente sempre deu apoio. Comprava material, pagava cursinho quando precisava, dava dinheiro para o lanche. O Júnior se formou em engenharia, a Patrícia em direito, o Marcelo fez administração. Foi o maior orgulho da nossa vida ver nossos filhos formados. Depois que se formaram, cada um seguiu seu caminho. O Júnior foi trabalhar em São Paulo, numa multinacional. A Patrícia abriu o escritório de advocacia no Rio. O Marcelo também foi para o Rio, trabalhar numa empresa grande. Todos casaram, tiveram filhos. A gente ficou em Resende mesmo, na nossa casinha. No começo, eles visitavam. Final de ano, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais. Mas com o tempo, as visitas foram rareando. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho, viagem, compromisso com a família do cônjuge, criança doente. A gente entendia. Eles tinham vida própria, correria, responsabilidades. Mas aí, eu e a Maria começamos a ficar velhos de verdade. Eu tive problema no coração. Coloquei 3 pontes de safena. A Maria desenvolveu diabetes e pressão alta. Os remédios eram caros. As consultas também. A aposentadoria nossa mal dava. Teve uma vez que eu passei mal, pressão subiu muito, quase tive um AVC. Liguei para o Júnior pedindo ajuda para me levar no hospital. Ele disse que estava em reunião importante e não podia sair. Liguei para a Patrícia, ela disse que estava no tribunal. Liguei para o Marcelo, ele nem atendeu. Tive que chamar vizinho para me levar. O seu Manuel, um senhor aposentado que mal me conhecia, largou tudo e me levou. Ficou comigo 3 horas no hospital. Os meses foram passando e a gente foi ficando cada vez mais sozinhos. As ligações deles foram diminuindo. Quando a gente ligava, sempre falavam rápido, com pressa, dizendo que estavam ocupados. Um dia, a Maria começou a chorar na cozinha. Joaquim, a gente fez alguma coisa errada? Por que nossos filhos não ligam mais pra gente? Eu não soube o que responder. Abracei ela e chorei junto. Foi num domingo de julho, estava fazendo frio, que recebemos uma ligação do Júnior. Pai, arruma as coisas suas e da mãe. Vou buscar vocês amanhã cedo. Buscar pra quê, filho? A gente decidiu que vocês vão morar com a Patrícia no Rio. Ela tem um espaço lá. Vai ser melhor para vocês. Tem hospital perto, mais recurso. Mas, filho, a gente não quer sair daqui. Essa é nossa casa. Pai, não adianta discutir. Já decidimos. Vocês estão velhos demais para morar sozinhos em Resende. Amanhã, às 7 da manhã, eu tô aí. E desligou. Eu e a Maria passamos aquela noite sem dormir. A gente não queria sair da nossa casa, dos nossos vizinhos, da nossa vida. Mas éramos velhos, doentes, dependentes. O que a gente podia fazer? No dia seguinte, às 7 em ponto, o Júnior chegou com um carro. Veio sozinho. Nem a esposa, nem os filhos dele trouxe para se despedir da gente. Vamos, que eu tenho compromisso hoje ainda. Ele apressou. A gente pegou 2 malas pequenas, com roupa. Olhei para nossa casinha uma última vez. 42 anos morando ali. Cada canto tinha uma lembrança. Os meninos brincando no quintal, os aniversários, os natais, a vida toda. Entrei no carro com o coração apertado.
A Maria estava chorando baixinho. Pegamos a Dutra. O Júnior ia dirigindo rápido, nervoso, falando no telefone o tempo todo. A gente ia no banco de trás, quietos, olhando a paisagem passar. Passou Resende, passou Penedo, passou Itatiaia. Quanto mais a gente se afastava de casa, mais meu coração doía. Foi na altura de Engenheiro Passos, numa parte da estrada meio deserta, que o Júnior encostou o carro no acostamento. "Pai, desce aí um pouco. Vou verificar uma coisa no porta-malas." Eu desci. A Maria também desceu para esticar as pernas. O Júnior abriu o porta-malas, mexeu em alguma coisa, fechou rápido. Olhou para mim com uma cara estranha. Uma cara que eu nunca tinha visto no meu filho. "Ó, pai, mudança de planos", ele disse friamente. "A Patrícia ligou agora. Ela não pode mais receber vocês. Deu um problema lá." "Como assim, filho? E agora?" "Agora vocês vão ter que se virar. Vocês já estão velhos, já viveram o que tinham que viver. A gente tem nossa vida, nossos filhos para criar, nossas contas para pagar. Não dá mais para ficar sustentando vocês." Eu não estava acreditando no que estava ouvindo. "Mas, filho, a gente não está pedindo sustento, só um lugar para ficar." "Não tem lugar, pai. A gente não tem espaço, não tem dinheiro, não tem tempo para ficar cuidando de velho doente." "Joaquim," a Maria começou a chorar. "Meu filho, pelo amor de Deus." "Desculpa, mãe, mas é isso. Aqui tem um posto de gasolina ali na frente, tem um restaurante. Vocês dão um jeito, pedem ajuda, sei lá. Mas a gente não pode mais carregar vocês nas costas." "Júnior, você não pode fazer isso!" Eu gritei. "A gente é seus pais. A gente te criou. Pagou seus estudos. E eu agradeço. Mas agora cada um tem que viver sua vida. Tchau." Ele entrou no carro e saiu em disparada, deixando uma nuvem de poeira. Eu e a Maria ficamos ali parados, na beira da Dutra, com nossas duas malinhas, em choque. "Joaquim." Ela caiu de joelhos no chão, soluçando. "Nosso filho nos abandonou. Nosso filho." Eu segurei ela. Estava tremendo de raiva, de tristeza, de desespero. 74 anos. Doente do coração. Sem dinheiro, sem lugar para ir. Abandonado na estrada pelo próprio filho. A gente ficou ali sentado no meio-fio não sei quanto tempo. Carros passavam em alta velocidade. Caminhões buzinavam. Ninguém parava. Foi quando um caminhoneiro parou. Desceu da cabine e veio até nós. "Ô, velho, tá tudo bem aí? Vocês estão precisando de ajuda?" Eu olhei para ele. Tinha uns 50 anos, barba grisalha, roupa simples de trabalho. "Meu filho..." Eu comecei, e a voz falhou. "Meu filho nos deixou aqui." O caminhoneiro arregalou os olhos. "Como assim deixou aqui?" "Ele disse que ia levar a gente para o Rio, para morar com a minha filha. Mas parou aqui e disse que não podia mais, que a gente tinha que se virar sozinho. E foi embora." O homem ficou em silêncio, incrédulo. Depois, soltou um palavrão. Que filho da mãe! Desculpa a palavra, mas que desgraçado! Abandonar os próprios pais assim. Ele ajudou a Maria a levantar. Vem comigo. Vocês não vão ficar aqui, não." Ele nos levou até o caminhão. Ajudou a gente a subir. Pegou nossas malas. "Meu nome é Valdeci. Eu tô indo para Volta Redonda fazer uma entrega. Eu levo vocês comigo e a gente vê o que faz." Fomos com ele. No caminho, a gente contou a história toda. Ele ficou revoltado. "Eu tenho meus pais velhinhos lá na Bahia", ele disse. "Eu mando dinheiro todo mês. Sempre que posso, eu visito. Não entendo como alguém pode fazer isso com os próprios pais." Quando chegamos em Volta Redonda, ele nos levou para a casa dele. Uma casa simples, pequena, mas limpa e acolhedora. A esposa dele, a Neuza, ficou horrorizada quando soube da história.
Vocês vão ficar aqui com a gente até a gente dar um jeito. Ela disse, decidida. Não é muito, mas tem um sofá-cama na sala que vocês podem usar. A gente ficou na casa do Valdeci e da Neuza por 3 dias. Eles nos alimentaram, nos trataram com carinho, com respeito. 2 completos estranhos fizeram pelos pais deles o que nossos próprios filhos não fizeram. No 3º dia, eu liguei para Patrícia. Filha, o Júnior abandonou eu e sua mãe na estrada. Deixou a gente na beira da Dutra e foi embora. Silêncio do outro lado. Pai, ele me contou. Olha, vocês têm que entender. A gente tem nossa vida. Não dá para largar tudo para cuidar de vocês. A gente não está pedindo para largar nada. Só um lugar para ficar, filha. Não tem lugar aqui, pai. Desculpa. Vocês vão ter que se virar. Procura um abrigo, sei lá. E desligou na minha cara. Liguei para o Marcelo. Ele atendeu já impaciente. Pai, já sei de tudo. Não adianta ligar aqui não. A gente não pode ajudar. Vocês criaram a gente para ficar dependendo da gente depois de velhos? Não dá. Cada um tem que se virar. Desliguei o telefone e chorei. Chorei como não chorava desde criança. A Maria me abraçou e a gente chorou junto. O Valdeci e a Neuza ficaram sabendo que nossos próprios filhos tinham nos rejeitado. Eles ficaram ainda mais revoltados. Olha, seu Joaquim, disse o Valdeci. Vocês podem ficar aqui o tempo que precisar. Eu não vou deixar vocês na rua, não. Mas a gente não podia abusar. Já tinha abusado demais da bondade deles. Foi quando eu me lembrei de uma coisa. Nossos filhos não sabiam, mas eu e a Maria tínhamos um dinheiro guardado. Um dinheiro que a gente juntou a vida inteira, escondido. Não era em banco, não tinha no nosso nome. Era uma herança que meu pai tinha me deixado. Um terreno em Resende que ele comprou nos anos 60 e que foi valorizando com o tempo. 5 anos atrás, uma empresa de construção tinha feito uma proposta para comprar aquele terreno. Era um valor alto, R$500 mil. Eu vendi, mas não contei para os meus filhos. Guardei o dinheiro em certificados de poupança no nome de um primo meu de confiança, o Zé Carlos. Por que guardei escondido? Porque eu e a Maria sempre sonhamos em viajar quando ficássemos velhos. Queríamos conhecer o Nordeste, ver a praia, curtir a vida. Aquele dinheiro era para isso. Era para o nosso futuro. Não era para os filhos esbanjarem. Eu nunca tinha precisado mexer naquele dinheiro. Até agora. Liguei para o Zé Carlos. Expliquei a situação. Ele ficou horrorizado. Joaquim, seus filhos fizeram isso? Mas que desgraçados! Zé, eu preciso daquele dinheiro agora. Preciso resgatar. Pode deixar. Eu vou cuidar disso para você. Em uma semana, o dinheiro estava na minha conta. R$500 mil, mais os rendimentos de 5 anos. Tinha dado quase 600 mil. Mas a gente não ia voltar para Resende. Não queria mais pisar naquela cidade onde nossos filhos tinham crescido, onde a gente tinha dado tudo para eles. Eu e a Maria decidimos recomeçar em outro lugar. Longe dos filhos, longe das lembranças ruins. Compramos uma casa pequenininha em Volta Redonda mesmo, perto do Valdeci e da Neuza. 2 quartos, uma salinha, cozinha, banheiro. Simples, mas era nossa. Pagamos à vista. Sobrou dinheiro. Reformamos a casa, deixamos bonitinha. Compramos móvel, eletrodoméstico, tudo novo. Também compramos remédios, fizemos plano de saúde, consultamos médicos particulares e fizemos uma coisa que sempre sonhamos. Começamos a viajar. Fomos para a Bahia. Conhecemos as praias de Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso. A Maria chorou de emoção quando viu o mar pela primeira vez. 72 anos e nunca tinha visto o mar. Fomos para o Nordeste. Visitamos Natal, Fortaleza, Recife, Maceió. Comemos comida boa, tiramos foto, compramos lembrancinha. Fomos até para o Sul.
Conhecemos Gramado, Canela, aquelas cidades lindas cheias de chocolate e flores. Cada viagem era uma vida nova. A gente se sentia jovem de novo, livre, feliz. Também ajudamos o Valdeci e a Neuza. Eles tinham nos acolhido quando a gente não tinha nada. Pagamos a dívida que eles tinham do caminhão. Demos uma reforma na casa deles. Mandamos eles viajarem também. Pagamos tudo. A Neuza chorou quando a gente ofereceu ajuda. Seu Joaquim, a senhora Maria, vocês não precisam. Precisamos sim. Vocês fizeram por nós o que nossos próprios filhos não fizeram. Vocês são nossa família de verdade agora. 1 ano se passou. A gente estava vivendo bem, feliz, em paz. Foi quando recebemos uma ligação. Era o Júnior. Pai, soube que o senhor vendeu o terreno do vovô. Meu sangue gelou. Como ele tinha descoberto? Quem te disse isso? O tio Zé Carlos. Eu fui visitar ele. Estávamos conversando e ele deixou escapar. Pai, por que o senhor não contou isso pra gente? Porque não era da sua conta. Como não é da minha conta? Eu sou seu filho. Esse dinheiro é nosso também? Não é de vocês. É meu e da sua mãe. A gente que trabalhou a vida inteira. A gente que guardou. E quando a gente mais precisou, vocês nos abandonaram na estrada. Pai, a gente errou, mas a gente estava estressado, com problemas. Estressado? Vocês me deixaram na beira da Dutra? Sua mãe com diabetes, eu doente do coração, e vocês nos largaram como se a gente fosse lixo. Pai, desculpa. A gente quer consertar isso. A gente pode ir aí conversar? Não precisa. A gente não quer conversa de vocês. Mas, pai, a gente é sua família. Família a gente encontrou aqui. Valdeci e Neuza, que são desconhecidos, fizeram mais por nós do que vocês 3 juntos. Pai, pelo menos a gente tem direito à herança. E foi aí que eu entendi. Eles não estavam arrependidos. Estavam atrás do dinheiro. Herança? Eu ri, mas era um riso amargo. Herança de quê? De pais vivos? A gente está vivíssimo. E o dinheiro é nosso. A gente vai gastar tudo viajando, curtindo a vida, fazendo o que a gente nunca pôde fazer. Mas, pai... E outra coisa, quando a gente morrer, vocês não vão ver 1 centavo. A gente já foi no advogado e fez testamento. Tudo que sobrar vai para o Valdeci e para Neuza, que cuidaram da gente quando vocês não quiseram. O silêncio do outro lado era pesado. Pai, o senhor não pode fazer isso? Posso sim. E já fiz. Agora me deixa em paz. Não liga mais aqui. Pra gente, vocês não existem mais. E desliguei. 2 semanas depois, os 3 apareceram em Volta Redonda. Descobriram nosso endereço não sei como. Tocaram a campainha. Era domingo. A gente estava almoçando com o Valdeci e a Neuza. Eu fui atender. Lá estavam eles, Júnior, Patrícia e Marcelo. Com cara de pau, com presentes na mão, com sorriso falso. Pai, disse o Júnior tentando me abraçar. Eu me afastei. O que vocês querem aqui? A gente veio pedir desculpas. A gente errou. A gente quer consertar as coisas. Consertar como? Voltando no tempo e não me deixando na beira da estrada? A Maria apareceu atrás de mim. Quando viu os filhos, ficou pálida. Mãe, disse a Patrícia com lágrimas nos olhos. A gente sente muito. A gente estava errado. Vocês não sentem nada, cortou a Maria com uma firmeza que eu nunca tinha visto nela. Vocês estão atrás do dinheiro? Só isso. Não é verdade, mãe? É sim. Vocês só apareceram depois que souberam do dinheiro. Quando a gente estava passando necessidade, quando eu e seu pai estávamos doentes, precisando de ajuda, vocês sumiram. Mas agora que sabem que a gente tem dinheiro, apareceram. Mãe, a gente reconhece que errou. Errou? Eu dei um passo à frente.
Vocês não erraram. Vocês nos humilharam. Vocês nos abandonaram para morrer na estrada. E agora querem o quê? Que a gente perdoe e divida o dinheiro com vocês? O Júnior baixou a cabeça. A Patrícia chorava. O Marcelo ficou calado. Esse dinheiro é nosso, continuei. A gente trabalhou a vida inteira para ter. E a gente vai usar ele para viver, para curtir, para viajar. Vocês não vão ver um centavo. Quando a gente morrer, tudo vai para o Valdeci e para Neuza. Eles sim merecem. Pai, mas a gente é seu filho? Filho, a gente teve 3. Mas perdemos os 3 no dia que vocês nos deixaram na Dutra. Agora vão embora e não voltem mais. Eles ficaram ali parados, sem saber o que fazer. O Valdeci apareceu na porta, corpulento, de braços cruzados. Vocês ouviram o que seu Joaquim disse. Vão embora. Eles foram, sem olhar para trás. E nunca mais voltaram. Hoje, 3 anos depois daquele dia horrível na estrada, eu e a Maria estamos felizes. Moramos em Volta Redonda, numa casa simples, mas confortável. Temos saúde, graças ao plano médico que pudemos pagar. Temos paz, temos dignidade. Viajamos pelo Brasil inteiro. Conhecemos lugares que só víamos na televisão. Tiramos fotos, guardamos lembranças. Vivemos cada dia como se fosse o último, porque sabemos que o tempo é curto. O Valdeci e a Neuza se tornaram nossa família de verdade. Passamos todo domingo na casa deles ou eles na nossa. Comemoramos aniversário juntos, Natal, Páscoa. Os filhos deles nos chamam de vovô e vovó. E a gente ama eles como se fossem nossos netos de sangue. Também ajudamos outras pessoas. Quando vemos idoso precisando, a gente ajuda. Pagamos remédio, consulta, até aluguel já pagamos para alguns. Porque a gente sabe o que é estar desamparado. Criamos uma pequena ONG junto com o Valdeci. Ajudamos idosos abandonados. Tem muitos por aí, mais do que a gente imagina. Gente que foi jogada fora pela própria família. E nossos filhos? Soubemos por terceiros que a vida deles não anda fácil. O Júnior perdeu o emprego na multinacional. A Patrícia fechou o escritório. O Marcelo está com dívidas. Mas não é problema nosso. Eles fizeram suas escolhas. Teve uma vez que a Patrícia mandou mensagem pedindo dinheiro emprestado. Nem respondemos. Tem gente que diz que a gente é cruel, que filho é filho, que tem que perdoar, que sangue é sangue. Mas a gente aprendeu que família não é sangue. Família é quem está do seu lado quando você precisa. Família é quem te acolhe quando todo mundo te abandona. Família é quem te ama sem interesse. E essa família a gente encontrou em estranhos, em caminhoneiros de estrada, em gente simples, trabalhadora, de coração puro. Minha história não é sobre vingança, é sobre dignidade, sobre não deixar que te usem, sobre valorizar quem realmente te valoriza. Eu e a Maria passamos mais de 50 anos criando filhos, abrindo mão dos nossos sonhos para os sonhos deles. E quando a gente mais precisou, eles viraram as costas. Mas sabe o que a gente descobriu? Que a gente não precisava deles para ser feliz. Que a gente podia, sim, recomeçar aos 70 e tantos anos. Que ainda dava tempo de viver nossos sonhos. Hoje, quando eu olho para Maria, vejo ela sorrindo. Ela que chorava todo dia, que achava que a vida tinha acabado. Hoje ela acorda feliz, faz planos, sonha. E isso não tem preço. Se tem uma coisa que eu quero que outros idosos saibam, é isso. Vocês não são descartáveis. Vocês têm valor. E se seus filhos não enxergam isso, problema é deles, não seu. A gente merece respeito. A gente merece carinho. A gente merece viver com dignidade. E se a gente não encontra isso nos filhos, a gente encontra em outro lugar. Em amigos verdadeiros. Em estranhos que viram família. Em pessoas que te acolhem sem interesse. Nossa história podia ter acabado mal. Podia ter acabado com a gente morrendo na estrada,
abandonados, sem dignidade. Mas a gente escolheu viver, escolheu recomeçar, escolheu ser feliz. E se eu, com 74 anos, doente do coração, abandonado na Dutra pelo próprio filho, consegui dar a volta por cima, qualquer um consegue. É só uma questão de acreditar, de não desistir, de saber que você vale muito mais do que pensam. Nossos filhos nos abandonaram achando que a gente ia morrer na miséria. Mas a gente está aqui, vivendo melhor do que nunca, viajando, sorrindo, curtindo a vida. E eles estão se remoendo de arrependimento, não pelo amor que perderam, mas pelo dinheiro que não vão ver. Mas isso é problema deles, não nosso. A gente aprendeu a viver pra gente, a valorizar quem nos valoriza, a construir família onde tem amor de verdade. Essa é minha história. A história do Joaquim e da Maria que foram abandonados na estrada e deram a volta por cima. Que perderam 3 filhos, mas ganharam uma família verdadeira. Que sofreram, mas aprenderam a ser felizes de novo. E se você está passando por algo parecido, saiba que tem jeito, tem saída, tem recomeço. Basta acreditar, basta não desistir, basta saber que você merece mais, muito mais.